Fala galera, belezinha? Depois de falar sobre o histórico duelo entre Santos e Grêmio pela semifinal do Brasileiro de 1963, quando o Pelé foi até goleiro, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo sumir aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes à meta de 7.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou de aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando, é claro, da nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo pra você meio que patrocinar aqui o canal e tal, dar aquela ajudada. Eu vou deixar tudo muito bem explicado no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje é dia de falar sobre o maior clássico do futebol mato-grossense, que completou nesse ano nada menos que 6 décadas de existência. Trata-se do gigante clássico dos milhões, o curioso embate entre misto e operário. Bom, antes de começar eu queria deixar claro que esse clássico me deu muita dor de cabeça pra fazer, viu? Afinal, são nada menos que 3 times com o nome de Operário lá no Mato Grosso. Tem o Operário Futebol Clube de Campo Grande, o Operário Futebol Clube de Várzea Grande e o Clube Esportivo Operário Várzea Grandense, que é um dos nossos personagens principais aqui hoje, que foi fundado no dia 1º de maio de 1949. Sendo que do outro lado desse clássico a gente tem o Misto Esporte Clube, que veio algumas temporadas antes, lá no dia 20 de maio de 34. E esse embate entre eles acabou ficando conhecido como o Clássico dos Milhões, sendo o principal confronto do estado. Recebendo esse nome justamente por conta do grande público que esse clássico costumava reunir, sempre quebrando recorde de bilheteria nos estádios e tal, e também enchendo o cofre dos times com a renda que eles adquiriam. Só pra vocês terem uma noção, esse clássico foi responsável pelo segundo maior público da história do Estádio Verdão, que era o maior palco do esporte lá no Mato Grosso, até ser demolido às vésperas da Copa do Mundo aqui do Brasil para a construção da Arena Pantanal. Mas como eu ia dizendo, eles foram responsáveis pelo segundo maior público do antigo estádio, quando cerca de 45 mil pessoas compareceram ao Clássico dos Milhões, sendo que essa marca só fica atrás dos 54 mil torcedores que foram assistir a vitória da seleção brasileira contra o Equador lá no dia 15 de março de 1989. Só que infelizmente, né, a história desse clássico é marcada por duas fases distintas, sendo a primeira a partir de 1958, quando eles se encontraram pela primeira vez e o misto venceu por nada menos que 7-2, e outra completamente diferente a partir de 2002, quando os clubes já estavam meio que perdendo o fôlego, né, entrando em processo de decadência e agora estão na luta até hoje para se reerguer. O Campeonato Mato-Grossense, né, a principal competição que os dois protagonistas de hoje disputam, começou a ser jogado de forma oficial lá em 1943, justamente no ano do primeiro título da história do misto. Lembrando, é claro, que o Tigre dominou essa primeira década da competição, levando nada menos que 8 taças em 11 temporadas. Bom, mas onde que estava o Operário nessa história aí, né? Então, como eu falei, ele só foi fundado em 1949. Aí demorou um pouquinho para o clube se estruturar e conseguir de fato entrar numa competição oficial, o que só foi acontecer quase que 10 anos depois, lá em 1958, quando o Operário se filiou, né, enfim, à Federação Mato-Grossense de Desportos. Ou seja, quando o Galo começou a disputar a competição estadual, o misto já era nada menos que campeão mato-grossense. Com isso fica até fácil explicar que os primeiros encontros entre eles só foram goleadas do misto, né? Afinal, de um lado a gente tinha o maior campeão do estado, um clube bem estruturado e tudo mais, enquanto de outro a gente tinha um meio que recém-nascido no futebol mato-grossense. Só que tudo isso começou a mudar lá pro meio da década de 60, justamente quando o Operário passou a brigar por coisas grandes, faturando seu primeiro título em 64 e passando de forma ainda discreta a brigar pela hegemonia estadual, o que ficou ainda mais evidente a partir de 79, quando o campeonato estadual sofreu uma ruptura. Sim, uma pequena divisão em campeonato estadual do Mato Grosso e o campeonato estadual do Mato Grosso do Sul, onde equipes como o Operário Futebol Clube, que eu falei lá no início do vídeo, e também o Comercial, né, que são de Campo Grande, começaram a participar do Campeonato Sul Mato-Grossense, com a briga no Mato Grosso ficando ainda mais restrita a Galo e Tigre, sendo que justamente nessa época, né, no auge da rivalidade, eles acabaram se encontrando pela primeira e até então única vez na elite do nosso futebol. E foi lá no Campeonato Brasileiro de 1979, quando eles caíram no grupo C da primeira fase, contando com uma importante vitória do misto fora de casa por 4-3, sendo que ainda assim os dois conseguiram avançar juntos à fase seguinte, com o Tigre passando em segundo na chave e o Galo lá na última posição, né, para se classificar
ficar em quarto. Só que eles não foram nada longe não e acabaram caindo logo na etapa seguinte. Só que se no âmbito nacional as coisas não iam muito bem, no estadual, eles ficaram praticamente uma década inteira se alternando no topo, vivendo a melhor fase do clássico justamente na década de 80, sendo justamente nessa época, em 1987, a última decisão entre eles. Terminando com vitória do Operário, que na ocasião conquistava o seu terceiro título seguido sobre o maior rival. Defendeu o Vandeir, dá sobre gol! Gol do Operário! Jorginho! Sendo que sobre essa década em si, né, e os principais títulos dela, os mais marcantes, eu vou falar melhor daqui a pouco. Passado isso, os dois times continuaram como os maiores do estado, e de forma muito equilibrada, já que desde a separação dos campeonatos, né, do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, as duas equipes conquistaram nada menos que 9 títulos estaduais. Só que do início dos anos 2000 pra cá, com exceção dos anos de 2006 e 2008, né, as últimas conquistas de cada um, houve uma mudança significativa na história da competição, na história do futebol do Mato Grosso, também na história das duas equipes, né? Afinal, as duas torcidas acabaram envelhecendo, eles não conseguiram cativar novos torcedores. Os dois clubes meio que entraram naquela fase de decadência, como eu falei mais cedo. E hoje eles acabam não despertando o interesse, né, nas pessoas, nos públicos, não enche mais estádio e tal, porque eles pararam de brigar pelo protagonismo do estado, ficando atrás de times emergentes como o Luverdense, Dom Bosco e o Cuiabá. Aí, pra piorar tudo isso daí, os dois ainda amargaram rebaixamentos no campeonato estadual. Mas hoje eles estão de volta à elite, até conseguindo brigar firme assim, né, pau a pau com os outros 3 times que eu falei agora há pouco, pelo título estadual. Sendo que enquanto o misto conseguiu voltar uma decisão, né, do Mato Grosso em 2013, o Operário fez isso 3 temporadas depois, mas nas 2 ocasiões eles terminaram com um vice. Lembrando que na última temporada, Tigre e Galo acabaram dando adeus juntos nas quartas de final, caindo para Luverdense e União Rondonópolis respectivamente. Só antes de encerrar essa parte, aqui vai uma curiosidade. Segundo a grafia atual da língua portuguesa, a palavra misto deve ser escrita com a letra S, mas o uso do X no nome do misto, né, se deve ao fato de que a grafia na época em que o clube foi fundado era com X mesmo. Mas aí os tempos mudaram, as reformas vieram as reformas ortográficas, mas o clube preferiu preservar a grafia original do nome do time mesmo, alterando apenas o resto do nome, que era Misto Sport Club, tipo em inglês mesmo, e agora virou Misto Sport Clube. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é completamente alvinegra, tanto nas conquistas estaduais quanto nas regionais, onde enquanto o misto possui 23 taças do campeonato mato-grossense, além de uma Copa FMF e uma Copa Centro-Oeste, o Operário conquistou apenas 14 estaduais. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, só que agora com muito mais equilíbrio. Sendo que no total as duas equipes já se enfrentaram 242 vezes, com 92 vitórias do misto, 83 vitórias do Operário, além de 64 empates. E sim, se vocês repararam bem, né, essa conta aí não fecha, faltam 3 duelos que não possuem nenhum registro. Tipo, eles sabem que eles se enfrentaram, só que ninguém sabe quanto foi o placar, se ganhou, perdeu ou empatou. Então a contagem fica com esses 3 jogos a mais, só que não dá pra saber qual foi o resultado. Mas enfim, né, dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? Então pra hoje eu decidi pegar 2 confrontos muito marcantes, emblemáticos da década de 80, bem o auge, né, a época de ouro desse clássico. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. Bom, como eu falei no início do vídeo, né, entre o fim da década de 70 e ao longo de todo o período dos anos 80, só deu a dupla no campeonato estadual. E justamente no início dessa fase hegemônica, foi o misto quem levou a melhor, faturando um inédito tetracampeonato consecutivo, sendo 2 deles sobre o grande rival. O primeiro em 1981 e o segundo logo na temporada seguinte, quando o Tigre acabou contando com a vantagem do empate para se sagrar campeão pela 19ª vez na história do Mato Grosso. Só que, mano, naquela época, antes da bola rolar, o favoritismo era total
total do misto. E não pelos motivos que eu falei lá no começo do vídeo, né? Já que nessa época o Operário também já estava bem estruturado. Mas sim porque naquela temporada o Alvinegro já havia enfrentado o grande rival em algumas oportunidades, saindo de campo sempre com a vitória ou no máximo empate, vencendo o grande rival por nada menos que 3-0 nos dois últimos duelos que antecederam a grande final. Ou seja, mano, era goleada à vista, né? Mas quando foi pra valer mesmo, aí o caldo engrossou e a gente não teve nenhum vencedor, com as duas partidas terminando empatadas em 2-2 e 1-1 respectivamente, com o Caneco caindo meio que de bandeja nas mãos do misto. Mas aí, depois de amargar dois vice-campeonatos bem dolorosos para o maior rival, o troco do Operário enfim veio na temporada 1983, que foi muito boa para o Galo, principalmente em relação ao clássico, já que dessa vez quem terminou a temporada invicto em relação ao maior rival foi o Galo, vencendo tanto em duelos amistosos quanto pela Copa Governador quanto pelo Campeonato Mato Grossense, o que culminou justamente no Caneco de Campeão, o sexto da história do clube, não dando nenhuma chance para o grande rival e vencendo o primeiro duelo praticamente sem nenhuma dificuldade e com um placar elástico de 4-0, confirmando o favoritismo e a taça no embate de volta, agora de forma mais contida, vencendo pelo placar mínimo. Sufoco, volta olímpica no Verdão, Operário é campeão. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Bom, o vídeo aqui ficou sem muitas imagens de jogos, né, imagem de apoio e tal, porque eu não consegui achar, foi muito complicado mesmo, as poucas imagens que vocês viram, eu suei bastante para conseguir encontrar e tal. Então se vocês souberem de algum acervo que tem aí, de misto e Operário, ou de outros clubes também, deixa aqui nos comentários que a gente faz outros vídeos aí, faz uma edição a mais também, é nóis, tamo junto. Sendo que como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir aquele capítulo que não deu tempo de ver, ou aquela que você gostou bastante, que eu mostrava pro seu amigo, pra sua amiga, pra sua mãe, pro seu pai, pra todo mundo. E se você também tiver sugestões de clássicos aí, pode ser nacional, pode ser internacional, pode ser de seleção, deixa aqui nos comentários que eu leio todos e é sempre bom pra me ajudar também, porque eu já fiz tanto, velho, que às vezes eu esqueço de fazer algum aí também, é nóis, tamo junto. Então sem enrolar mais, na semana tá cheia aí, né, tem vídeo praticamente todo dia, o cronograma tá bonitinho, é nóis, tamo junto e se inscreve no canal.